Graças damos ao Senhor, amém. E nessa noite nós possamos, nosso coração possa estar completamente aberto ao que o Espírito Santo quer nos falar, amém. Vem nos incendiar, Senhor, vem fazer alguma coisa nova na nossa vida hoje. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós queremos, antes de nada, eu gostaria de lhe falar algo que, se tu chegou nessa noite com a tua vida, aquilo que a gente fala é em pandarecos, né? Sem direção, sem esperança, tá tudo errado. Ou talvez tu entrasse por essa porta hoje te sentindo a pior pessoa do mundo. Não sou digna de estar aqui, Senhor, eu não estou adequado para estar num lugar assim. Eu quero te dizer nessa noite que este é o lugar perfeito para que tu estejas. Porque aqui nós temos um lema, aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Não existem pessoas perfeitas aqui dentro. Pessoas perfeitas não precisam de Deus. Nós precisamos de Deus, porque não somos perfeitos. Porque vivemos debaixo da sua graça todos os dias. Então talvez tu estás aí lutando contigo, dizendo, eu acho que eu não sou para isso. Eu quero te dizer nessa noite que tu és bem-vindo a esse lugar, porque isso, Deus é especialista em vidas complicadas e em transformar e fazer do caos algo muito, muito, muito bonito para a sua glória e sua honra. Que nessa noite nós possamos nos sentir na casa do Pai. O Pai gosta de nós assim como somos, nos ama antecipadamente. E Ele tem interesse profundo em nos fazer felizes, em que a gente procure nele o andar nessa vida como agrada a Ele. Então seja bem-vindo e que nós possamos estar atentos ao que o Espírito quer fazer. A palavra hoje está lá em Atos capítulo 19 e versículo 2. Hoje é dia de ceia do Senhor. Nós fazemos nós temos esse momento uma vez ao mês, porque celebramos através desse movimento de tomar o vinho e o pão. Lembramos a morte do nosso Senhor Jesus, que veio para nos resgatar dessa vida caótica que nós tínhamos e que nós temos ainda quando lutamos com as nossas coisas. Nossa vida até a eternidade, até que a gente não seja chamado para estar na presença de Deus, nossa vida vai estar em constante transformação. Nós precisamos ter claro isso. Nós nunca vamos estar 100%, ninguém nunca. Nem o pastor, nem a pastora, jamais vamos estar 100%. Mas em Cristo nós podemos construir outra história. Então, um pouco disso é o que nós queremos abordar nessa noite. Atos 19, 2 diz assim, eu vou começar a ler a partir do versículo 1. Diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta de Paulo aos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E o batismo de João, responderam eles. Então disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram a todos uns 12 homens. Até aí a palavra do Senhor. Aqui nós vemos algo incrível que acontece. De repente, surge a pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Eles nunca tinham ouvido sequer falar do Espírito Santo. Eram os começos da igreja. Talvez muitos dos que estão aqui nessa noite
Pensem, e se eu lhes perguntasse, se alguém fizesse essa pergunta para vocês, vocês já receberam o Espírito Santo? Alguns teriam a mesma resposta, nunca nem ouvi falar, não sei nem como é que funciona isso, quem é esse? Porque quando nós nos aceitamos a Jesus e dizemos, quando o brasileiro é muito religioso e é muito crente, né? Então quando a gente costuma dizer, tu precisa crer em Jesus, tu precisa entregar a tua vida a Cristo, a maioria das pessoas diz assim, mas eu já entreguei minha vida a Jesus há muito tempo, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas há uma diferença quando Jesus sobe aos céus, que depois que ele ressuscita, morre, ressuscita e sobe aos céus, então os discípulos não tinham ideia de que o melhor, eles estavam naquela angústia, naquele medo, naquela tristeza de que tudo parecia terminar. Mas eles não tinham ideia que o melhor começava a vir naquele momento. Quando Jesus sobe ao céu, Deus encarnado em Jesus moraria em cada um com o batismo no Espírito Santo. Já não seria Deus no outro, Deus encarnado em Jesus, o Messias, mas seria o Deus encarnado em nós, o Deus vivendo em nós, o Deus tomando conta da nossa mente, do nosso espírito, habitando-nos. Nada mais nos separaria de Deus. Nada mais nos distanciaria de Deus no momento em que Jesus sobe ao céu. Era o fim definitivo das distâncias entre Deus e o homem, 24 horas todos os dias, 7 dias da semana, 365 dias no ano, todos os anos da sua vida. Esse é o Espírito Santo, é o Deus que quer morar em ti. Então a pergunta que eu te faço nessa noite, recebeste o Espírito Santo? Porque esse Deus quer morar em ti. Se é que o Espírito mora em ti, porque alguns talvez disseram, amém, é claro que eu recebi o Espírito Santo. Já me responderam alguns ali, amém. Só que para aqueles que recebemos o Espírito Santo, ou acreditamos que o Espírito mora em nós, há sinais disso. Domingo passado eu disse assim, eu sinto que Deus quer nos levar a um lugar além daquilo que nós temos andado, e nós precisamos buscar o nosso caminho de andar no Espírito. Como Deus vai se manifestar a cada um, é uma experiência pessoal. Já não é mais algo que a comunidade vai fazer, é algo que Deus vai fazer em cada um, e cada um tem que saber onde é meu caminho, onde eu busco o Espírito Santo, onde eu sinto a presença de Deus na minha vida, onde eu sinto esse Deus habitando em mim e me dando forças para eu continuar a minha jornada. Porque se nós não temos o Espírito Santo, nós estamos falando de uma prática religiosa sem sentido. Porque nós vamos buscar força em nós para mudar a nossa vida. E nada mais frustrante, nada mais caótico, nenhuma tentativa mais inválida do que tentar se mudar. Mudar a si mesmo com as suas forças. E aí nós vemos muitas pessoas dizendo, mas eu faço de tudo. Eu me proponho cada semana, eu vou mudar. Aí semana que vem eu estou de novo lá no lamaçal. Eu estou de novo com a minha vida toda revirada. Eu estou de novo nas mesmas coisas. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo te habitando. Porque o Espírito Santo é aquele que veio para nos dar poder, diz a Bíblia. Quando ele vem nos habitar, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos sendo transformados por algo que nos habita e que nos dá força e o poder para nos transformar. Já não é nossa briga conosco mesmo. Já não é aquela coisa, meu Deus, eu preciso me policiar. Meu Deus, eu errei e agora eu tenho que mudar isso aqui. Não, a gente tem o prazer de fazer as coisas diferentes. Você entende isso? Nós começamos a sentir prazer em fazer as coisas diferentes. Porque há um poder em nós, porque há um poder que nos coloca no modo de sentir nojo de algumas coisas, porque há algo em nós que nos coloca frente à vida e nos diz, meu Deus, como é que as pessoas não se dão conta que está tudo errado? Nós saímos às ruas e olhamos as pessoas e dizemos, meu Deus,
Como é que eu já estive nesse lado aí? Como é que eu já vivi desse jeito? Porque o Espírito Santo começou a nos habitar. E Ele nos ajuda a tomar uma consciência. Ele é a força que nos dá aquela tomada de consciência da nossa pecaminosidade, da nossa queda, da nossa impossibilidade de nos mudarmos para deixar Deus transformar a nossa vida. E é algo muito, estou lhe falando de uma coisa muito tranquila quando o Espírito mora em nós. Eu, quando me converti, quando finalmente tive um encontro com o Espírito Santo e Ele começou a habitar, uma experiência com o Espírito Santo e Ele começou a habitar em mim, eu percebi que aquelas lutas que eu tinha e que eram frustradas a cada semana, eu comecei a perceber que eu já não tinha vontade de ir lá fazer aquelas coisas. Eu não tinha mais vontade de ir lá beber todas. Eu não tinha mais vontade de ir lá falar qualquer coisa que amaldiçoar as pessoas. Eu tinha vontade de estar na presença de Deus. Eu queria transformar o meu caos. Eu queria colocar ordem naquele meu caos. E eu queria que as pessoas vissem isso e que eu, de alguma maneira, conseguisse ajudar as pessoas a que elas também fossem transformadas por esse poder que eu estava sentindo naquele momento. Eu estou falando de algo muito maior do que nós. Não estou falando de uma força de vontade. Não estou falando de um positivismo. Não estou lhe falando de algo que nós possamos criar dentro de nós. Não estou lhe falando de uma disciplina. E é claro que o Espírito Santo nos traz disciplina, óbvio. Mas estou lhe falando de um poder para ter a disciplina, de um poder que flui dentro de nós, para que nós façamos as coisas diferentes do que temos tentado até ali. E é isso que aconteceu com os discípulos. Eles disseram, não, nós ouvimos falar, pois então vocês precisam receber. Então Paulo impõe as mãos e diz que eles naquele momento começam a falar em línguas, a profetizar. Deus se manifesta através daquele momento, daquele encontro. E se é que o Espírito Santo realmente nos habita, talvez você tenha 40 anos de igreja e você dá por sentado que o Espírito Santo te habita. Claro que me habita, estou há 40 anos dentro da igreja, pastora. Como que não me habita? Se nós estamos em harmonia com o Espírito Santo e se esse Deus nos habita, diz Paulo que nós deveríamos manifestar uma diferença entre quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Nós precisaríamos ser uma luz por onde a gente fosse. Nós precisaríamos levar uma marca por onde nós fomos. Que quando nós passássemos por alguns ambientes, as pessoas dissessem, puxa vida, alguma coisa diferente aconteceu aqui. Eu falei com essa pessoa e me clareou as coisas. Eu falei com aquela mulher e aquilo ficou claro para mim. Eu senti uma coisa diferente. Então, para que o Espírito Santo vem? E como sabemos que Ele está nos habitando? O Espírito Santo vem para nos capacitar para servirmos a um propósito maior que nós. Essa é uma primeira coisa que o Espírito vem para fazer na nossa vida. Ele vem para nos capacitar para servirmos a um propósito maior do que nós mesmos. O que isso quer dizer? Ter uma experiência com o Espírito Santo e estar cheios do Espírito Santo são duas coisas diferentes. São duas coisas bem diferentes. Eu não digo que é muito diferente, mas tem uma intensidade diferente. Vê se eu me explico nessa noite. Estar cheios do Espírito Santo e ter uma experiência com o Espírito Santo tem uma intensidade completamente diferente na nossa vida. É como se a gente, sabe aquelas dietas loucas que a gente quer fazer muitas vezes, quando nós sabemos que a nossa saúde está comprometida e nós vamos lá, vou fazer dieta, agora eu vou me determinar e eu vou emagrecer os quilos que eu preciso, e a gente se determina. Então nós vamos e fazemos aquelas dietas de choque, sabe? Aquelas que a gente come sopa, semana chega no 5º dia, tu vê aquela sopa vindo e diz misericórdia. E a gente diz, tem aquele lema, fecha a boca, e a comida vem e nós ficamos sonhando com comida de noite, e o estômago roncando. A dieta louca, eu diria que esse choque que nós precisamos levar quando nos determinamos a fazer uma dieta é o encontro com o Espírito Santo, é um choque de realidade. Olha, tu precisa de um tratamento de choque para te perceber do mundo espiritual. Então nós temos aquela experiência com o Espírito Santo.
É uma dieta de choque, é um estado em que nós nos submetemos e temos aquela loucura de dizer, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo comigo? E o que foi aquilo? E como é que eu chorei daquela maneira? E como é que eu caí no chão? E como é que eu senti aquela presença de Deus? Mas estar cheios do Espírito Santo é aquela tomada de consciência que nós fazemos com mudanças de hábitos, sabendo que nós precisamos ir para a academia toda semana, mudar a nossa alimentação, viver regradamente ao dormir, nós precisamos de horas de sono. Essa é a experiência de estar cheios do Espírito Santo. Você entende a diferença? Quando nós temos o encontro com o Espírito Santo, é aquela dieta de choque. Mas estar cheios do Espírito Santo é um hábito que nós tomamos para vivermos o resto da nossa vida. Eu vou fazer exercício para o resto da minha vida, porque isso é bom para mim. Eu vou me alimentar diferente, porque isso é bom para mim. Eu já não quero comer aquelas bobagens. Eu sei que faz mal para mim, então eu mudo a minha alimentação, mas não para fazer dieta. Eu mudo por uma tomada de consciência que isso é bom para mim e para a minha saúde. Não sei se me expliquei qual é a diferença em estar cheio do Espírito e ter um encontro com o Espírito Santo. O que Deus nos chama é estar cheios do Espírito Santo, igreja. Não é um encontro, não é uma vez só. É algo que nós precisamos semanalmente vivê-lo na nossa vida. Então, o objetivo de estarmos cheios do Espírito Santo é para que tudo, exatamente tudo que façamos, tenha a ver com a glória de Deus e não com os nossos planos individuais. Nós estamos pertencendo a um plano maior. Nós nos rendemos a um plano maior do que os nossos planos individualistas, do que as nossas metas e nossos objetivos de vida. Nós servimos, a nossa vida começa a se entregar a algo muito maior. Não se trata de Deus abençoar os nossos planos, queridos. Se trata de nós sermos abençoados pelos planos de Deus sobre mim. Não é que eu vou levar os planos e dizer, Senhor, abençoa meus planos. Não, o Senhor diz assim, eu tenho os planos para ti. Tu não sabe como é bom e é muito maior que teus planos. E então tu diz, Senhor, me abençoa. Eu preciso entender os teus planos, Senhor. Eu quero ouvir o teu coração e saber o que tu pensas de mim e o que tu queres que eu faça a cada dia, porque eu quero ser abençoada com os teus planos sobre minha vida. Então a nossa jornada do dia a dia se dá de acordo aos planos de Deus. Nós vamos nos movendo nesse mundo como pessoas que têm fé e que já não olham as circunstâncias, mas elas estão olhando além das circunstâncias. Nós nos movimentamos como pessoas que acreditam e têm fé e têm esperança em outra coisa que não é aquelas coisas que nós enxergamos. Nós perguntamos todos os dias que nos levantamos, Senhor, qual é a tua vontade para este dia, para mim? Será que nós nos fazemos essa pergunta quando levantamos? Nós vemos o povo de Israel, Deus enviou as pragas do Egito, ali para tirá-los da escravidão. Deus manda pragas a Egito. Deus tira eles de lá, Deus faz eles cruzar o Mar Vermelho, Deus afoga os carros de Faraó. Quando eles cruzam o Mar Vermelho, o povo diz que não tinha o que comer, Deus manda o maná. Depois diz que o povo não tinha o que beber, Deus transforma, Deus providenciou água potável para o povo no deserto e ainda lhes providencia ar-condicionado. Já pensou quantos milhares de anos atrás Deus envia ar-condicionado para esta gente estar no deserto? Porque diz que durante o dia uma nuvem os protegia do sol continuamente. E durante a noite, que o deserto é frio, os graus os graus baixam muito. Diz que durante a noite uma coluna de fogo estava sobre eles, para iluminá-los na noite e para aquecê-los. Deus providenciou isso para um povo que estava disposto a fazer a vontade de Deus. E sabe por que Deus escolhe aquele povo? Será que era porque Ele queria que os planos deles fossem para frente? Não, Deus escolhe aquele povo porque Ele queria usá-los como referência a todas as nações da terra.
Havia um objetivo maior, não era só tirar eles do cativeiro, era fazer deles uma nação, um modelo, onde todos os povos da terra pudessem olhar e dizer: nós queremos ser como esse povo, e nós queremos servir a esse Deus que eles servem. O Deus que providencia. Viver no sobrenatural, amados, no sobrenatural do Espírito, tem o objetivo de viver para Deus como único propósito da nossa vida e glorificá-lo em todas as coisas. Se nós não temos esse estilo de vida, eu posso te dizer nessa noite que o Espírito Santo não te habita e tu não foi batizado com o Espírito Santo. Porque nós temos isso dentro de nós quando temos a marca do Espírito. Nós vivemos para um propósito maior. Nós queremos viver para o nosso trabalho, nós queremos viver para ter o sustento, para nos darmos bem na vida, para ser bem-sucedidos, para eu conseguir fazer minha família, para eu ter meus filhos, pastora, para eu viver todas as coisas boas dessa vida. E qual é o propósito? Qual é o propósito? Porque se isso não tem um propósito maior, é caos. É muito bonitinho, mas não é andar pelo Espírito Santo. A nossa vida precisa estar rendida a esse propósito. O Espírito Santo nos habita e quer nos habitar não só para viver um propósito maior, mas também porque Ele muda o jeito como andamos pela vida. É tão notório quando nós temos o Espírito Santo. Ele muda o jeito como nós andamos pela vida, muda o nosso caminhar. Nós mudamos o jeito que caminhamos, que nada tem a ver com o jeito que vestimos. Certo? Quando a gente diz muda o nosso jeito de andar pela vida, não tem nada a ver com o jeito que nós vestimos, não tem nada a ver com aquele vocabulário crentez, né? Que a gente ouve às vezes: olha, esse crente, olha como fala, paz do Senhor, irmãos queridos. Sabe, tem voz até de radialista, aquele crentez, né? Ó vaso, que fazes vaso, Deus te abençoe. Eu digo: o que é isso? Eu chego a falar para uma pessoa lá: ô glória, vaso, e a pessoa me olha e diz: quê? Que é vaso? O vaso é o vaso sanitário? O que é? Não entendi. Agora deu essa moda, ô vaso. Eu digo: mas o que é isso, gente? Ó glória. E as pessoas ficam te olhando e dizem: Deus abençoe varão e varoa. Olha, que lindo. Que palavras bonitas, impactantes, parece que tem um peso. Deus contigo, varão. E as pessoas ficam nos olhando: esse é maluco. Queima, Jeová. E as pessoas ficam: o que é isso? Pirou de vez. E o linguajar do crente está amarrado. Amarrado o quê? Eu não estou amarrado nada. As pessoas não entendem o que nós falamos, gente. Que seu linguajar seja o linguajar de Cristo, do perfume de Cristo quando nós falamos. Que as nossas palavras sejam de bênção, não coisa estranha saindo da nossa boca, que ninguém entende nada. O Espírito Santo, quando Ele vem nos habitar, Ele não vem para mudar o nosso jeito de vestir ou de falar. Meu Deus, crente falando palavrão. Não é para falar mesmo. Mas até haver uma transformação, de repente você vai falar por muito tempo palavrão e vai dizer: Senhor, muda essa minha boca. Senhor, me ajuda a falar palavras bonitas. Porque quando eu fico irritado, meu Deus do céu. Mas não é que, crente falando palavrão. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu me criei num lar onde não se podia falar palavrão, porque era lar de crente, óbvio, né? Não se podia falar palavrão, de jeito nenhum. Mas, quem chegava em casa, na casa do meu pai e da minha mãe, e falava palavrão, era bem-vindo também. Nunca ouvi meu pai dizendo: que isso, aqui na minha casa não vai falar essas asneiras. Porque se entendia que isso vem através de isso é fruto de uma transformação. E cada uma está em diferentes níveis. Eu aqui não estou lhe dizendo que você aceite isso e diga assim: a pastora disse que está tudo bem eu falar palavra. Eu estou lhe dizendo que cada um dos que estamos aqui nessa noite está num nível de transformação. E nós precisamos ter paciência uns com os outros. Nem todos estamos tão espirituais. Nem todos estamos, na glória do Espírito. Alguns estão dando seus primeiros passos, outros já têm amadurecido, outros já se tornaram líderes e são exemplo.
Mas nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas, onde Deus está fazendo a obra em cada um, do seu jeito e no seu tempo. Então tenha paciência com seu irmão. Se anima a dizer ao irmão que está aí do lado: eu quero ter paciência contigo. Muita paciência. Eu quero ter. E aí a esposa vai dizer: muita paciência. Eu sei. Eu sei como vocês pensam. Eu sei. Mas o esposo também tem muita paciência. Teve um que disse: Claro, nós precisamos disso, queridos, dessa paciência. E não espere que Deus vai lhe mandar paciência mandando assim sobre ti. Já acordei, o Senhor diz assim: vou ver em quem vou dar minha paciência hoje. Vamos ver em quem vou derramar minha paciência. Escolhi aquela, olha aquela como está lá, bem louca. A paciência indo, e a pessoa, nossa, agora sou uma pessoa com paciência. Sabe como Deus manda paciência à tua vida? Mandando-te situações para tu ter paciência e aprender a ser longânimo. Situações difíceis. Minha mãe diz assim: eu não oro por paciência. Minha mãe já era bem prática, dizia: eu não oro por paciência, porque sei que Deus vai me mandar situações de impaciência para me ensinar a paciência. Mas nós precisamos entender que Deus está trabalhando na nossa vida, igreja. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, eu acho que quem tem os frutos do Espírito e quem o Espírito Santo está morando, nós somos reconhecidos por isso. Eu lembro da minha mãe, ela tinha uma coisa, ela não deixava, minha mãe tinha uma coisa que eu não entendo até o dia de hoje. Às vezes eu digo: mas para que isso te incomoda? Não sei. Ela diz assim, ela via nós arrastando os pés para caminhar, sabe aquela... Sabe, né? Aquele barulhinho dos pés arrastando. E minha mãe gritava lá da cozinha: para de arrastar os pés, guri. Levanta esses pés, isso não é jeito de caminhar? Da onde vai estar arrastando? Te endireita. Levanta esses pés para caminhar. E nós não podíamos, nós fomos ensinados a não caminhar arrastando os pés. Então, às vezes, eu me levanto de manhã e ouço o barulho dos pés em casa, porque eu disse assim para mim: eu não vou trazer isso para os meus filhos. Eu achava aquilo horrível. Então eu dizia: não, para meus filhos eu vou deixar que eles arrastem os pés. Então quando eu ouço arrastar dos pés em casa, aquilo me incomoda. Me dá vontade de dar um grito: não arrasta os pés, guri. Mas eu me lembro que o Espírito Santo mora em mim. E que tem que haver uma transformação. E eu tenho que fazer melhor que a minha mãe. Porque ela conseguiu fazer tudo o que ela podia por mim. Me ensinando o que podia. E eu também tento fazer isso com os meus filhos. Então, mas sabe por que os filhos da Nelly eram reconhecidos? Porque eles não arrastavam os pés para caminhar. E os filhos do meu pai eram reconhecidos por ser bons pagadores. Meu pai podia desabar o mundo, arrastar os pés, mas deixar de pagar dívida, de jeito nenhum. Então eu te pergunto nessa noite: por quais coisas são reconhecidos os filhos da tua mãe e do teu pai? Por quais coisas são reconhecidos os filhos da tua mãe e do teu pai? Quais valores te ensinaram? Porque os nascidos do Espírito também têm suas características. Seu olhar amoroso, sua fala mansa, sua educação ao tratar com as pessoas e principalmente as comissuras da boca. Sabe o que é as comissuras da boca? São os cantinhos da boca. Quem tem o Espírito Santo, as comissuras não caem. Elas estão sempre assim. Sabe? Estou cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo? Os nascidos do Espírito Santo estão com as comissuras firmes. Porque eles têm outra atitude diante da vida. Como é que as pessoas vão ver uma coisa diferente em nós com essa cara de limão azedo? Como é que as pessoas vão ver algo diferente em nós quando nós estamos sempre mostrando o pior de nós às pessoas?
Como é que as pessoas vão ver algo diferente em nós quando nós não conseguimos fazer nada melhor? Nós não conseguimos de jeito nenhum deixar o Espírito fluir na nossa vida. Não é uma camiseta que diz fé na frente, irmãos. Isso não quer dizer que tu és nascido no Espírito. Não é uma camiseta que diz Jesus Cristo é meu Senhor. Não é o som que tu ouve no carro, o louvor que tu ouve para toda a vizinhança ouvir. Isso não é estar cheio do Espírito Santo. Mas se trata da maneira como nós trazemos paz em meio ao caos. Se trata do jeito como nós tratamos os nossos filhos, o nosso esposo, nossa gentileza, como nós dirigimos na hora do pique. Como é que nós dirigimos nosso carro na hora do pique? Porque os nascidos do Espírito Santo, o dedinho ali do meio não sobe. Nem o palavrão na janela do carro. Essa diferença, em meio ao caos do trânsito da nossa cidade, nós saímos com paciência e dizemos assim, Senhor, me dá paciência. E aí se atravessa alguém e nós estamos dizendo, Senhor, me ajuda. Eu tenho que ter paciência, muita calma nessa hora. Se trata de ser gentil até quando nós reivindicamos os nossos direitos. Nós podemos reivindicar os nossos direitos com gentileza, com amabilidade, com educação. Sem grito, sem prepotência, sem humilhar, sem gritar, sem levar por diante quem nos está atendendo, mas nós podemos ser firmes e educados naquilo que nós estamos falando. Podemos falar palavras firmes, sem ofender e sermos agressivos. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Falar verdades. Eu acho que qualquer um daqui pode falar verdades. Mas eu gosto de falar as verdades. Sim, qualquer um de nós pode falar verdades. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós falamos as verdades sem que elas doam nas pessoas. Essa é a diferença. Nós, junto com as nossas palavras, há uma anestesia na alma da pessoa. Nós lançamos uma anestesia na alma da pessoa que nós estamos falando a verdade, para ela se preparar para ouvir aquela verdade. Nós vamos falar em amor, porque se tua palavra dói na pessoa que tu está falando a verdade, já não é fruto do Espírito Santo. Não está cheio do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo fala com amor a maior verdade. A verdade nua e crua, mas em amor e em consideração e empatia. Eu me lembro que uns meses atrás nós estávamos ali em Porto Alegre, nós saímos para jantar, eu e meu esposo, bem no centro ali, mercado público de Porto Alegre. E nós estacionamos o nosso carro, e ali na volta da praça, quando a gente saiu, terminamos de almoçar, quando a gente voltou para o carro, gente, tinha um carro estacionado bem atrás, assim, do nosso, atravessado assim na rua. Eu olhei para aquilo e digo assim, tá, né? O cara deve ter ido logo ali, e ficamos esperando ali, nada adivinha o cara. Começaram a passar os minutos, e 5 minutos, e 10 minutos, e nós ali esperando o cara vir pegar o carro. E digo, mas que causa isso? Que cidade é essa que se estaciona assim atrás? Pensa aqui em Pelotas tu fazer isso. Então, veio o gari ali, o guardinha, aqueles que ficam cuidando, como é que chama? Franelinha, isso. Veio ali e nos disse assim, olha, esse cara aqui, ele estaciona todos os dias aqui e ele sempre larga, olha, te prepara, porque outro dia ele ficou 2 horas com o carro estacionado ali. Eu comecei a me dar uma coisa, digo, quê? Nós precisamos ir embora, nós temos um compromisso. E meu esposo me dizia, mas como assim? Mas como 2 horas? Ele dizia, sim, outro dia, 2 horas ficou um cara aqui esperando que ele tirasse o carro, porque ele estaciona assim, porque não tem vaga, e ele sai para fazer as coisas dele e deixa o carro ali. Eu digo, mas que beleza, eu vou ficar 2 horas aqui esperando. Comecei a pensar, né? E eu já estava assim, sabe? Já estava assim, quando vejo, uns 15, 20 minutos depois, vem o homem em direção ao carro. E quando ele vinha vindo, eu disse, agora, meu esposo me olhou tipo, tu não é louca, né? E eu fui indo, né? E fui indo em direção ao carro. Meu esposo ficou me olhando de lá, tipo, eu vou ter que entrar nessa briga depois, porque meu esposo me dizia assim, tu fala, mas depois quem tem que defender sou eu. Mas eu fui chegando nele com as mãozinhas assim para trás, dentro de mim. Eu dizia, Cláudia,
Cadê teu domínio próprio? Cláudia, teu domínio próprio. Mas o que vinha em mim não era o domínio próprio, era o demônio próprio, como diz um pregador. Tem um pregador que eu ouço que ele diz, saltou o demônio próprio. Mas eu dizia, domínio próprio, domínio próprio. E minha cabeça dizia, demônio próprio, demônio próprio. E eu cheguei e disse assim para ele, moço, tu tem ideia que nós estamos aqui esperando há 20 minutos que tu tire o carro? Tu já pensou o quanto isso nos atrapalhou hoje? Com essa educação, com esse nível. E ele me olhou e disse assim, mas o quê? Eu estou trabalhando. Eu disse assim, pois é, querido, tu está trabalhando e eu também. Eu também estou trabalhando, então como é que tu vai estacionar o carro atrás de uma pessoa e impossibilitar ela de seguir trabalhando como tu? Ele não me ouviu mais, você viu. Mas sabe, eu consegui falar, sem ser grosseira, sem ser estúpida. É isso que o Espírito Santo faz quando que nós vamos lutar, porque a vontade que nós temos não é de nos dominarmos, não é da gente falar gentileza ou questionar o que a pessoa está fazendo. A vontade que a gente tem é de descascar. Mas nós deveríamos de ir pela vida e que as pessoas invejassem, não as coisas materiais que nós temos, mas o jeito como nós as tratamos. Nosso domínio próprio. Nós deveríamos ir pela vida em que as pessoas nos invejassem, o jeito que nós somos. Eu pergunto nessa noite, será que o Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo? Será que o Espírito Santo mora em nós? Porque uma outra coisa que o Espírito Santo traz à nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é mudar a capacidade que temos de receber coisas novas que Deus tem para nós. O Espírito Santo nos capacita para isso. Durante muitos anos, eu trabalhei com jovens adolescentes, não só aqui na igreja, mas nas igrejas que estive anteriormente a esse lugar. Meu ministério número 1 sempre foi com jovens e adolescentes. Eu não me lembro de sentir um prazer maior trabalhando para Deus do que com estas pessoas. Eu gostava mais de estar entre eles do que estar no louvor. Eu gostava mais de estar entre eles do que ministrar a vida de outras pessoas. Eu gostava mais de estar no meio deles do que estar pregando para eles. Então, aqui, pela minha liderança como pastora dessa igreja, passaram pelo menos, eu acho que umas 4 gerações. Porque pensa assim, né? Até o Márcio já foi meu discípulo como jovem. O Márcio foi um dos mais veteranos, eu acho, que está aqui, que se manteve, que está aqui ainda. Não estou chamando de velho, Márcio, né? 40? Oh. 44? Bom, 44 anos, Márcio. Não está jovem ainda. Pensa num adolescente, um jovem recém-convertido como era o Márcio quando chegou aqui. E assim muitos como ele, muitas meninas que passaram aqui, que hoje são mães e que enfim, como eu me encantava quando eu estar perto deles, porque eles me contagiavam com aquele frescor deles. Eu me sentia ao contrário do que outros ministérios, que às vezes a gente sente o peso, né, de um aconselhamento, sei lá, coisas mais pesadas. Era muito leve trabalhar com os jovens, ao contrário de que outras pessoas pensavam. Assim, Deus me livre, a juventude, esses guri. Eu tinha prazer de ouvir todas as bobagens que eles falavam. Falavam asneira, eu dava risada junto, às vezes, desculpe, pastora, não, pode falar, não tem problema. Ali em casa sempre foi um lar onde, eu me lembro uma vez, chamei eles para comer pizza, chamamos ele e o meu esposo, fizemos uma noite de pizzas, que nós dissemos assim, vamos trazer toda a gurizada aqui para casa. Eu não sei quantos lembram dessa noite dos mais velhos. Nós morávamos ali na Visconde de Pelotas. Quando nós inventamos fazer noite de gala, então era a luz de velas. Nós comemos as pizzas à luz de velas. Pensa numa galera que viu aquelas pizzas, parecia assim que era o último dia da vida que ia comer as pizzas. Quando eu fui limpar no outro dia a minha cozinha, tinha molho de tomate até no teto. E eu dava risada, eu limpava dando risada. Porque eu tinha maior prazer de estar no meio deles. Eles me traziam esse frescor, eles me traziam essa novidade de estar no meio da juventude. Porque, no fundo,
Eu chego à conclusão, queridos, que eu vou assumir uma coisa aqui. Eu tenho medo de envelhecer. Eu tenho. Tenho bastante medo de envelhecer. Mas eu entendi que eu tenho mais medo de ficar velha. Mais medo do que envelhecer, eu tenho mais medo de ficar velha. De envelhecer eu até estou aceitando. Estou tentando lidar com isso e dizer, bom, envelhecer está sendo legal, estou indo bem, eu estou gostando, me traz uma maturidade, me traz uma calma. Mas eu tenho pavor de ficar velha. Tem uma diferença. Tem uma grande diferença. Minha dor no joelho me diz que eu estou envelhecendo. Minha dor no ombro, na cervical, na planta do pé, na lombar, me diz, Cláudia, tu está envelhecendo. Mas envelhecer e ficar, não tem opção. Mas ficar velho sim tem opção. Nós optamos por ficar velhos. Se já digo assim para vocês, ó, se vocês são uma geração, se vocês, por exemplo, já pediram música no rádio, porque aqui não sou só eu, já pediu música no rádio? Lembra dessa época? É? Quem pedia música aqui no rádio? Levanta a mãozinha aí. Ah. Peça seu disco, dizia o radialista. Peça seu disco. Peça sua música. Mandávamos recadinhos no rádio, lembra? Era o jeito da gente mandar recado. Se você dessa época que pedia música no rádio, ou se você sabe quem foi a Elke Maravilha. Ah, alguns deram até risada, e foi tudo desse lado, ó. Não sei o que está acontecendo aqui. Ou se ainda você é do tempo, tu és do tempo que se falava no celular 3 segundos, para não gastar os créditos. Ah, agora tocou o pessoal daqui, né? Tô entendendo. 3 segundos no celular, me traz não sei o que, pá, cortava. E nós ficávamos horas falando nos 3 segundos. 3 segundos para não gastar os créditos. Porque se nós somos dessa geração, nós já estamos envelhecendo. Quero te dar essa notícia. A coisa já está pegando, a idade já vem chegando. Tu não é mais um novinho. Tu já deve ter mais de 30, 35 ou até 40. Ó, mais, daí para mais. Mas, queridos, em que momento nós envelhecemos? Em que momento nós envelhecemos? Eu procuro que a minha mente não fique velha. Eu estou envelhecendo, mas eu procuro que a minha cabeça não envelheça, não fique velha, não fique gasta, que meu jeito de pensar e de ver as coisas não fique velho e ultrapassado, que eu não consiga alcançar as gerações, que eu não consiga acompanhar o ritmo louco desse mundo, porque se for assim, o meu corpo logo vai começar a sentir. Quando eu decido ficar velha, o meu corpo começa a sentir tudo que é tipo de dor. Tem gente que é velho e só tem 20 anos. Tem gente que decidiu ficar velho e só tem 20 anos. A sua cabeça está fechada. Sua cabeça não muda. É assim que eu gosto, é assim que vai ser. E vai ser assim pelos séculos dos séculos. Que idade tu tens? 20. Meu Deus do céu, tu já nasceu velho, querido. Tu já nasceu com 50 anos, ninguém te avisou, acorda. A mente, queridos, nos joga um papel fundamental quando nós não queremos envelhecer, que a nossa mente não fique velha. Tem gente que perdeu a alegria da piada, a alegria de falar leve, de levar leve a vida. Jesus falou que era impossível colocar vinho novo em odres velhos. Você sabia disso? Jesus tem uma hora que ele diz assim, olha, é impossível nós colocarmos vinho novo em odres velhos, em suportes velhos. Odre era um recipiente de couro onde se colocava vinho na antiguidade. Diz que quando o odre estava velho, aquele couro estava muito velho, então o vinho novo arrebentava o odre e derramava tudo. O odre não suportava o vinho novo. E eu imagino Deus às vezes tentando derramar aquele vinho, né, em nós, aquele vinho novo. E testando para ver se a nossa cabeça não arrebenta, né? Que nem o odre.
Então ele vai derramando aos pouquinhos, vou derramando aos pouquinhos, testando para ver se a tua cabeça não arrebenta. Porque Deus faz essa tentativa todos os dias conosco, derramar, o Espírito Santo derrama em nós algo novo, todos os dias. Um frescor novo, um novo jeito de ver uma situação, um novo jeito de ver a mesma coisa, um novo jeito de tratar a mesma coisa. O mesmo jeito de tratar um problema que nos persegue por 20 anos. O mesmo jeito, sabe, nos dá um outro jeito de ver a mesma situação que nos persegue por muito tempo. E eu penso que alguns de nós teriam a cabeça estourada se Deus não tivesse misericórdia de nós e deixasse aquele vinho antigo nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Porque Ele sabe que se Ele derramar alguma coisa nova, nossa cabeça vai estourar. Eu te desafio nessa noite que o sopro e o frescor do Espírito Santo venha trazer uma transformação na tua mente. Que esse vinho novo, que esse derramar novo de Deus, esse novo conhecimento, esse novo jeito de ver as coisas, essa nova chance que o Espírito te proporciona de transformar a mesma situação, de olhar para as pessoas que tu estás cansado, que tu não suporta mais, que isso te alcance nessa noite. Mês passado não, 2 meses atrás, em novembro, eu vi meu pai, e com isso eu já estou terminando, eu vi meu pai pregando num congresso que nós fomos ao Chile. E eu vejo meu pai pregando, sei lá, eu tenho 54, eu vejo meu pai pregando desde os meus 10 anos. Meu pai começou a pregar, eu deveria ter uns 10, 11 anos. Então pensa quantos anos faz que eu vejo meu pai pregando. Muitos anos. E eu sei já todos os jeitos dele, eu já sei, já conheço, já sei às vezes até o que ele vai falar depois, eu já sei que ele fica vermelho quando se empolga, como bom italiano, eu já sei que ele se empolga e começa a gritar, eu já sei como é que ele é. Mas 2 meses atrás eu vi meu pai numa agilidade mental, como pregador, aos 80 anos de idade, que eu fiquei assim... Enquanto ele pregava, eu desconheci meu pai. Eu não reconheci meu pai pregando. Eu disse assim para dentro de mim: Senhor, o que tu está fazendo na vida do meu pai? Vocês imaginam que nós passamos muito tempo separados pela distância? E nesse ano mesmo que passou, a gente não se viu, a gente só se viu agora no final do ano, estivemos juntos. Depois, a maioria do tempo é videochamada e nós nos chamamos para conversar das coisas, mas a gente não tem oportunidade de se ver pregando ou se ver fazendo algum tipo de ministério. E eu desconheci meu pai, eu disse: Senhor, o que tu está fazendo na vida do meu pai aos 80? Como é possível? E que ele terminou pregando, as pessoas recebendo, as pessoas não queriam sair do lugar, não tinha como terminar aquele culto. E nós recebendo, e Deus nos enchendo, e o Espírito sendo derramado, e derramado, e derramado, e nós começamos num clamor. Aquele congresso virou um clamor, as pessoas choravam, as pessoas glorificavam a Deus, as pessoas oravam, as pessoas dançavam, nós não tínhamos como encerrar. Um senhor de 80 anos... E ainda no meio disso, alguém chegou e trouxe uma profecia para ele e disse assim: pastor, Deus está me mostrando que Deus vai lhe usar mais agora no final da sua vida do que tudo que Ele já lhe usou durante todos esses anos. Sabe o que isso significa? O que Deus me falou naquela hora? Renovação de mente. Vinho novo em odre novo. É para todos, não é só para o meu pai. É para todos, queridos. Eu vejo no meu pai um homem que passou por muitas coisas, um homem cabeça dura por muito tempo, mas nesses últimos anos eu tenho visto nele um homem que se determinou a abrir a cabeça e dizer: Senhor, faz a tua obra em mim do jeito que tu queres, eu não me comando mais, eu não sei mais de nada. E ali eu saí com uma lição para mim, disse: Senhor, eu quero ser como meu pai. Eu quero esse legado para mim. Eu quero isso para mim, renovação de mente. Eu quero que tu trates comigo, Senhor, rapidamente.
Que tu me faças sair do julgamento. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas estamos julgando as pessoas. Nós dizemos que estamos cheios do Espírito Santo, mas dentro de nós estamos sempre julgando o que os outros fazem e que não fazem, o que fizeram, o que não fizeram, o que deixaram de fazer, como fizeram, deveriam de ter feito assim, não era para fazer daquele jeito. Queridos, que nessa noite o Espírito Santo possa ser derramado na nossa vida. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Nós estamos, que nesse momento em que nós recebemos a ceia, nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, derrama teu vinho novo sobre mim. Espírito Santo, me enche de ti. Eu quero estar cheio desse poder, que não é só chorar na presença de Deus, que não é só falar em línguas, que não é só ficar ali sentindo a presença de Deus, mas se trata de uma transformação de mente, de atitude, de comportamento, de que as pessoas nos olhem e digam: meu Deus, o que esse homem tem, o que essa mulher tem? O que tem de diferente? Por que é tão diferente? Por que quando essa pessoa fala comigo eu me sinto tão bem? E eu sinto nessa noite que o Espírito Santo está tratando, principalmente está falando a crentes antigos aqui. Crentes de longa data. Abre tua cabeça, querido. Deixa o Espírito Santo te transformar. Permite que Ele faça isso. Nós temos o poder de permitir ou não. Eu quero que nessa noite a gente fique de pé. Eu vou chamar o pessoal do louvor, já para nos preparar para a ceia. Nós queremos fazer essa oração.